E aí, meu amigo Valdiberto? Boa noite, meu amigo Edson. Como é que você tá, meu irmão? Só compartilhando aqui para nós começarmos aqui a falar hoje dos acontecimentos. Tá aí a Manari, né, Valdiberto? Tá curtindo, ó, coisa boa, rapaz. Olha aí. Esse mesmo, viu? E aí, pessoal, como é que tá aí o domingo? Tá todo mundo na boa? Todo mundo em paz? Tá terminando de compartilhar aqui. E a gente vai aqui falar sobre os acontecimentos de hoje. Aproveitando nisso, como a gente já tem de costume, dia de domingo aqui sempre tem os assuntos falando no acontecimento no Brasil. Então vamos iniciar aqui. Uma boa noite para todos. Meu nome é Suderlan de Castro e sou aqui de Maraguape, Ceará. E vamos falar sobre o Queiroz, né, pessoal? Aqui, né? Queiroz, rapaz, ele anda meio nervoso. Olha só que coisa bacana. A metralhadora dele está carregada. Eu ainda hoje sou muito curioso para saber o que é que o Queiroz sabe tanto que assusta a família Bolsonaro. Um cara, a gente sabe que ele é operador junto com o Flávio Bolsonaro das rachadinhas, no qual o Ministério Público do Rio de Janeiro tentou investigar, mas como o Bolsonaro já havia aparelhado a Polícia Federal, o Ministério Público, sucateado o COAF, né, para evitar que o filho fosse investigado, mas a gente acaba percebendo que a peça fundamental ainda, não entendo como é que alguém não quis ainda fazer queima de arquivo com o Queiroz, porque ele sabe de muita coisa. Ele mandou um recado para os aliados de Bolsonaro. Ele mandou. Ele disse que a metralhadora está carregada. Meu irmão, isso na minha terra é ameaça. Exatamente. Então ele sabe de muita coisa que nós não sabemos, mas sabe de coisas que nós suspeitamos, que é a questão da corrupção aplicada pela família Bolsonaro. Porque aqueles áudios que saiu, né, lá na UOL, deixando bem claro que o chefe de todo o início da rachadinha era o Bolsonaro, que tinha ensinado os filhos. Os filhos, então, tipo Flávio Bolsonaro, foi o que mais aprendeu a fazer isso. Foi. Ele realmente, junto com Queiroz, desviaram a quantidade gigantesca do dinheiro público. Pessoal, rachadinha é um tipo de corrupção. Por mais que você encontre algum bolsominion dizendo assim, não é... Calma, é sim. A corrupção ela pode ter vários níveis. Como o Bolsonaro era do baixo claro, o nível dele era aquele. Então ele fez. E aí o parceiro que sabe dessas informações todas, de forma sigilosa, né? Nem tanto, porque sempre sai aí uns vazamentos, é o Fabrício Queiroz. O Fabrício Queiroz, ao meu ver, quando ele diz que ameaça Bolsonaro, é porque ele está isolado. E o Bolsonaro realmente tem esse problema. Ele isola todos os seus aliados. Sabe quem é outro cara que também está aí nas redes sociais? Lá, eu postei lá no Kawaii, lá na minha, né, no meu perfil do Kawaii. O Alan dos Panos, né? Alan dos Santos, né? Muito pé da vida com o Bolsonaro, abandonado por Bolsonaro. O Ernesto Araújo, chanceler. Tem uma turma aí extremamente decepcionada, porque o Bolsonaro, ele não é aquilo que ele vendeu, pessoal. O cara é centrano, deixou bem claro essa semana. Eu sou do Centrão, cria do Centrão. Eu sempre falei, ó, quem acompanha aqui há um bom tempo no Facebook, né? Vou mandar um alô aí pro Pérolas de Bolsonaro. Somos 75% contra Bolsonaro, Nordeste contra Bolsonaro, Suderlan de Castro. Essas são as minhas páginas no Facebook, fora Instagram, YouTube e o Kawaii. Então, a galera, o Kawaii é o mais novo. Então, o restante das outras páginas que já acompanham aí sabe que eu sempre falei que o Bolsonaro é cria do Centrão. Porque teve amigo meu que votou em Bolsonaro, tentou me convencer que o cara era política limpa. O cara tem 28 anos, tinha 28 anos como deputado federal, no meio do Centrão. PP, PSL, né, PRB, que hoje é o Republicanos, né, outros partidos pequenos. O cara teve ao lado de Paulo Maluf, um dos corruptos
bem sucedido, porque o cara veio ser preso já, velho, e ainda teve o privilégio de ir para prisão domiciliar. E aí, assim, foi de uma forma extraordinária mesmo, que é o chamado estelionato eleitoral. O Bolsonaro conseguiu chegar à presidência. Só, meus amigos, que ele tenta dar um golpe, não é de agora, e isso quando ele já era lá do exército, quando foi expulso. Mas aqui no Brasil, com a redemocratização, a Constituição, você precisa realmente ter a maioria de deputados para se manter como político, principalmente para um presidente. E os militares não têm essa força toda porque tem uma ala muito forte lá, né, que não aceita essa questão da ruptura democrática. Só o Bolsonaro e meia dúzia de amigos deles lá, e eu falando sério para vocês, o Bolsonaro não gosta das Forças Armadas. Não gosta do Exército. Rapaz, se existe alguém que humilha, mas humilha com força mesmo, as Forças Armadas, esse alguém se chama Jair Messias Bolsonaro. Porque o cara pinta e borda. Meteu o Pazuello numa situação que tá atolada até o pescoço e corre e ser preso. A capitã Cloroquina aqui, a doida aqui do meu estado do Ceará, que mentiu, fez fingimento, né? Aquela coisa, tem 5 senadores jogando com a gente, levanta a bola, eu vou cabeça e faz o gol. Ó, vai ser chamada. Ela, Pazuello, aquelas coisas todinhas, em relação do que de fato, o que é que eles estão escondendo. A gente já sabe o que está sendo escondido lá no Ministério da Saúde. Corrupção, simples. Superfaturamento de vacinas, simples. Alguém está ganhando dinheiro com a morte, com a contaminação do coronavírus. Em falar nisso, deixa eu dar uma notícia muito bacana para vocês. Essa semana eu tomei a minha primeira dose, muito feliz, e estou aguardando agora a segunda. E que pena que a gente está um pouco atrasado em relação a isso, mas a gente vai dar o troco no Bolsonaro. Ele vai ser realmente processado, né, julgado e processado por esses crimes. E essa questão do Bolsonaro querer fugir nas eleições, ou tentar dar o golpe, etc. coisa e tal, ó, a gente não aceita. A gente quer derrotar Bolsonaro nas urnas. Ninguém quer tirar Bolsonaro do impeachment, não. A gente quer derrotar ele nas urnas. Bom, dando o constrangimento que houve, porque o Centrão agora está lá no governo, né? E as falas do vice-presidente Hamilton Mourão, também a do Braga Neto, dizendo que terá sim a eleição e a urna eletrônica é confiável, pegou muito mal aí em relação àquilo que o Bolsonaro tinha proteção. Mas mesmo assim ele volta atacando a nossa democracia. É coisa dele mesmo. Ele tem esse fetiche de dar golpe. Olha, o Brasil não é para amadores. E outros, se dermos a oportunidade desses malucos dar um golpe, a gente está chamando países grandes que vai intervir de forma pesada aqui, no caso dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer. E aí a gente acaba quebrando o nosso comércio. Você está pensando o quê, meu irmão? Quando um país igual o Brasil, que mete um golpe, a primeira coisa que é levantar é sanções. Tu tá achando que um golpe o pessoal vai negociar legal com o Brasil? Não vai, meu irmão. Vamos acordar, pelo amor de Deus, ninguém tá em 64 não. Estamos em 2021, batendo na casa aí, né, do novo milênio, né, na nova década aí, e a galera tudo, sabe, viajando no século passado ainda, coisas que não acontecem. O Brasil, ele é capitalista, na sua essência nunca foi comunista, socialista, nunca. E para a gente manter o nosso estilo capitalista, é tão capitalista o Brasil, mas o Brasil é tão capitalista que ele produz e vende para fora para ver a sua população passar fome. Isso aí você diz, é um país comunista socialista, meu irmão. Calma, lá na faculdade de economia, de gestão, de administração no qual eu passei e fiz, nenhum momento o Brasil vivenciou algo de chamado comunismo socialismo. O Brasil sempre foi capitalista. O Brasil, desde o começo que começou, foi tão capitalista que a Inglaterra jogava produtos para cá para a gente comprar, que não servia para a gente, tipo botinho para esquiar na neve, que aqui nem neve direito tem. Aí o que acontece? E pagamos a dívida de Portugal, viu? Quando a gente foi se tornar independente. Ou seja, eu sempre estudei e nunca encontrei um ponto em que o Brasil vivenciou algo que eles dizem que é socialismo e comunismo. Eu sempre fui um capitalista. Ponto. Olha, tem uma coisa interessante que lá no século XIX, mesmo no começo, os cafeicultores, eles vendiam para na época era o Dom Pedro II, comprava o café brasileiro para despejar no mar, para manter o preço para os cafeicultores não ter prejuízo. Meu irmão, parece coisa de hoje, né? Parece. A gente produz nossos alimentos, vende para alimentar países lá de fora, enquanto nossa população fica passando fome. E aí eles ficam dizendo, se o comunismo, se o capitalismo chegar, né, o socialismo, o comunismo vier no Brasil, o Brasil vai passando fome. Olha, não é de agora que o Brasil vem com esse problema muito grande, a fome. Nós tínhamos superado,
né, naquele período lá do Lula, já voltamos de novo e as coisas cada vez mais caminhando para que era do passado. Ó, pode ser uma aula eletrônica ou papel. O Bolsonaro vai perder igual o Trump, com certeza. Dependente se é urna eletrônica, papel, via carta, mensagem, WhatsApp, o voto contra Bolsonaro, ele já está claro. Eu conversando essa semana, quem estava pegando ônibus para ir para o trabalho, o motorista que tinha votado no Bolsonaro disse que votaria em qualquer um, mas não votava mais em Bolsonaro. Tem muito aí, ó, enganado pelo Bolsonaro. E é por causa dessa enganação, dessas mentiras, que as manifestações de ontem, de sábado, mostraram novamente para Bolsonaro que ele está sem força. Enquanto ele vai fazer uma motociata em uma cidade, ontem foram 20 estados fazendo manifestações. Está difícil para o Bolsonaro. Mas ele fica com aquela, a urna eletrônica. Olha, como é que o cara que é eleito vários anos como deputado federal pela urna eletrônica, agora cismou que ela é fraudulenta? Não dá para entender. Esse cara é doente, esse cara tem um problema muito sério. E as manifestações que essa já vem aí em sequência mostrando que o Bolsonaro não tem competência mais de permanecer como presidente do nosso país, é porque as coisas estão erradas, que está mandando agora o Centrão, e as manifestações estão dando resposta naquilo que a gente já dizia, ó, lá atrás. E ele sabe disso. Ele tem ciência de que já perdeu aí. Mas ele quer fazer a bravata, ele quer tentar puxar as Forças Armadas, que se aventurar nisso, aí é complicado. No acordo que foi feito na redemocratização era perdão total. Os militares saíram na de boa. Se tiver golpe dessa vez, que a gente se livrar do golpe, os militares serão processados, julgados, processados e condenados. Não será aquela forma covarde que fizeram na década de 80 para o início de 90, quando a nova Constituição veio, que deram perdão àquela turma. Tá aí, o que deu errado, deu perdão àquela turma e tem um restinho aí, ó, querendo meter golpe, que isso não vai funcionar. Olha, se realmente a ditadura fosse algo bom, os Estados Unidos tinham aceitado o que o Trump tinha proposto. Mas o Mike Milley, o general Mike Milley, disse não para o maluco. Por que a gente aqui tem que ver os nossos generais se curvar e bater palma para um desequilibrado? Porque Bolsonaro não é equilibrado. A gente sabe que o cara é doido. O cara é problemático. O cara não tem pulso, compostura para estar na República, né? Em frente a liderança do nosso país. A gente está perdendo muito com ele. E a economia não vai crescendo. Olha, essa questão da economia, vocês vão ouvir agora pelo economista aqui. A gente tem realmente aí um crescimento da nossa economia. Sim, mas o PIB, né, esse crescimento monstruoso, muitas mesmo dessa arrecadação, desses impostos, fica retido no governo federal ou de grandes corporações empresariais do nosso país. É a soma do nosso produto. A gente tem empresas internacionais que produzem aqui e joga fora, mas também serve para dar peso num país em relação a ranking em outros países, o quanto você cresce no seu produto interno bruto. Mas de fato isso não quer dizer que é uma divisão econômica que vai a todos se beneficiar. O país é extremamente rico. Durante o ano todo nós chegamos a colar perto da casa dos 4 trilhões de reais de impostos e nós não conseguimos ainda ajudar nenhum tipo de brasileiro. Nós temos brasileiro passando fome, desempregado, nossas indústrias estão sucateadas porque não há um investimento na questão tecnológica para a Revolução Industrial 4.0. Ainda para piorar a situação, a gente também não investe em educação e tecnologia. Então, como é que um país que arrecada tanto não consegue redistribuir de forma igualitária? Mas o PIB, a bolsa, fatores que não estão ligados diretamente à questão social, faz dar uma falsa impressão de que todos estão se beneficiando com os resultados positivos. Não é assim. Principalmente com esse governo aí. Entendeu? Então as manifestações foram válidas, tá de parabéns que foram. Acredito que elas serão para frente. Em falar manifestações, sobre a dos caminhoneiros, é algo interessante. Dos caminhoneiros, eles têm uma divisão muito grande de que vai e não vai para fazer realmente aí essa greve. Né? O pior desgoverno do mundo é do Brasil, com certeza. Olha, os caminhoneiros há muito tempo fazem uma falsa tentativa de greve, mas a gente sabe muito bem que eles não estão interessados. Até porque ele é base desse governo. Aquela de 2018, havia aí empresários, tanto nas empresas transportadoras quanto a de ônibus, que deram toque para os seus funcionários. Vai lá, mete a greve. Só que essa agora, eles estão só, não tem relação nada a ver com a greve. Em si, em defesa, claro, o combustível está alto aqui no Ceará, o combustível está 6 e pouco, teve uma alta aqui, né? Mas aí a questão
no nosso combustível é que ela está atrelada à política internacional. E a Petrobras é uma estatal de capital também, né, privado com estatal, e ela tem que seguir regras de mercado. Então, não é só os estados que têm culpa, o governo federal tem culpa, mas ele quer responsabilizar alguém e cai no colo dos governadores, que é ICMS. Detalhe, todo imposto recolhido no Brasil, nos estados, não fica diretamente nos estados, vai para o governo federal e retorna para os estados. Só que o governo federal fica com uma parte desse dinheiro, que ainda hoje a gente fica querendo saber de fato para onde é que eles mandam esse dinheiro, né? E aí, dentro do dinheiro, dentro daquela visão, eu vou trazer algo que realmente é o que está destruindo o governo Bolsonaro sobre a questão da corrupção dentro do Ministério da Saúde. A Covaxin. A Anvisa, ela encerrou a análise da vacina pelo fato da Bharat Biotech ter dito que a Precisa não representa, né, não é a única representante oficial no nosso país. Exatamente, a Precisa não é. A Bharat Biotech, né, responsável pela fabricação da Covaxin, deixou bem claro que essa empresa aí, né, do Roberto Dias, né, junto com o coleguinha Ricardo Barros, Pazuello, Bolsonaro, né, alguns generais envolvidos lá até o talo, como o caso do Ramos, essa turma que estava querendo meter a mão daquele 1,6 bilhões de reais. Ah, mas não comprou, meu irmão, o dinheiro tá lá, mas ninguém podia mexer, não podia comprar nada, tinha que ser destinado para aquilo. Só que aí, devido à investigação da CPI da pandemia, aqueles documentos que estavam lá eram falsificados. Documentos falsificados. Documentos do diretor executivo da empresa, que é o Dr. Krishna Noah Vandenru. Pois é, ele disse, olha, esses documentos aqui, né, que está falando aqui sobre a Precisa ser a única representante oficial da Bharat Biotech, é mentira. Mas os caras criaram o documento. Os caras tiveram a audácia de criar o documento. Para mostrar que o laboratório tinha um representante, um intermediador único aqui no nosso país, que era essa Precisa envolvida naquela empresa lá, que não deu e nem pagou, né, nem o dinheiro nem os medicamentos que foram comprados na época que o Roberto Barros ele era ministro da saúde do governo Michel Temer. E aí o outro documento também, que é falsificado, fala sobre a inexistência de fatos fatos impreditivos para habilitação relativa à contratação junto ao Ministério da Saúde, ou seja, dando aval essa empresa negociar diretamente com o Ministério da Saúde. Esses fatos impeditivos que impedia qualquer coisa que pudesse vir não fechar o acordo. 1,6 bilhões de reais. Era esse dinheiro preso no Ministério da Saúde, fora também que a CPI da pandemia está investigando possíveis corrupções que havia também na compra da Sputnik V, da Oxford AstraZeneca, aquela questão de $1, e também a questão de não dar atenção às outras farmacêuticas que estavam aí querendo negociar com o Brasil. Nem falar em farmacêutica, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. O Bolsonaro, cara, você tem que acompanhar realmente política. Eu falo isso aqui nessa live no Facebook porque ela também será retransmitida no YouTube. E aí é importante que a gente tenha os fatos para poder esclarecer, para que as pessoas que assistem aqui na página do Facebook, quanto assistem no YouTube, sejam compreendidas dentro da razão. As duas farmacêuticas chinesas, produtoras das vacinas contra a Covid, a Sinopharm e aqui a do Butantan, né? Que a Sinopharm é japonesa e a outra do Instituto Butantan, já me lembro o nome, né? Bom, a Sinopharm estava vendendo $5 a dose, né? Isso, uma vacina da para o coronavírus. E o nosso Instituto Butantan, pela Coronavac, né? Da Coronavac, a $10. Só que o Bolsonaro esqueceu de falar, ele fez de propósito, ele não esquece nada. Esses $5, pessoal, que a Sinopharm estava vendendo, era diretamente por consórcio Facility, que é aquele que a OMS compra bem mais barato para distribuir para países pobres, países com dificuldades, na qual o Brasil também é um beneficiado. Então, não é que ele quer dizer que o Instituto Butantan, né, junto com o laboratório chinês, tentaram vender a vacina cara. Não, ele está tentando arrumar uma justificativa para fugir daquela coisa das vacinas superfaturadas que ele tentou comprar.
A Sinopharm, ela vende mais barato por consórcio Facility. Para países, não. Mas ele está querendo aplicar a ideia de que o concorrente chinês da Coronavac, que é a Sinopharm, estava querendo vender $5, metade do preço do que a Coronavac, que é o Instituto Butantan, o único exclusivo fabricante da Coronavac. Bem diferente da Facility, que falsificou um documento da Bharat Biotech para vender a Covaxin, sendo que eles não são nenhum, representante oficial e ainda emitiram os documentos, e aí isso vai prejudicar gente. Ou seja, claro e nítido a intenção de desvio de 1,6 bilhões de reais. Os caras estavam tentando fazer corrupção pesada dentro do Ministério da Saúde, aonde há militares. Não podemos esquecer isso. Os militares estavam envolvidos lá, a questão dessa compra superfaturada. Aí a gente também vê que a CPI da pandemia está investigando sobre a questão do superfaturamento na produção de cloroquina e também da Log, aquela transportadora, sei o que, Log, que ficava responsável para transportar os medicamentos e as vacinas, tipo um mensalão. Tá vendo como a situação do governo não consegue ficar mais estável? O governo cada vez mais se complica em relação ao que estava acontecendo em seu governo. Não fique achando que o Bolsonaro, por o fato do Centrão estar lá, ele vai se acalmar, não. Ele vai realmente espernear. Porque assim, como um menino mimado, birrento, o Bolsonaro que tentou, mas não tem força em aplicar um golpe, fazer com que o governo federal fosse um puxadinho, sua casa, não vai funcionar aí, então ele vai ficar daqui até o ano que vem gritando, falsificação, fraude no sistema eleitoral, que não é. Até porque os votos da urna eletrônica são auditáveis. O que o Bolsonaro está tentando fazer aí é criar uma cortina de fumaça como o Trump fez nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos os generais foram bem claros. E óbvio que o voto lá é impresso, galera. Veja bem, nos Estados Unidos o voto é impresso, auditável. Mas os militares não foram não do Trump. O nosso é um dos sistemas muito mais confiável na urna eletrônica, mas Bolsonaro quer colocar em dúvida. E aonde não há realmente... 500 dias completou de governo e ele não apresentou nenhuma mesma prova e evidência que houve fraudes, tanto no período de 2014 quanto 2018, sendo que em 2014 o PSDB reconheceu que o sistema de votação daquela eleição foi limpa. Tanto que o Aécio Neves saiu da comissão do voto impresso, porque isso aí realmente é coisa de doido. E o Bolsonaro está tentando, não sei como, cara, não tem possibilidade de mostrar. Agora, ele não quer admitir que vai levar uma surra grande nas urnas. As pessoas hoje estão tão insatisfeitas com o Bolsonaro, e isso digo muita gente, principalmente até na base evangélica. Mas por que esse Fernando? Olha, primeiro, antes de falar nisso, eu vou chegar num ponto que é interessante, que o Flávio Bolsonaro falou que tudo que o Bolsonaro estava fazendo, no primeiro dia do mandato até agora, era orientações do Silas Malafaia. Para bom entendedor, a gente já está percebendo aí que todas as burradas, todas as besteiras, tudo que ele fez, falou, foi orientado pelo Silas Malafaia. O que ele quer fazer com isso? Colocar a culpa dos erros em cima dos pastores. E que os pastores se venderam ao governo. E aí o Bolsonaro seguiu o governo. O Bolsonaro já arrumou o inimigo aí, que é os pastores. E o Silas Malafaia é o bode expiatório da vez. Aí, será que o Silas Malafaia vai se aparecer defendendo o Bolsonaro? Porque ele está colocando a culpa de tudo que aconteceu no governo no colo do Silas. Eu acho que o Flávio Bolsonaro se precipitou nessa besteira que ele falou. Mas essa família vive em precipício. Em falar em questão da base evangélica, o Bolsonaro está com um problema muito grande. Porque ele está tentando, de uma certa forma, ajudar a Igreja Universal. Sobre a questão de Angola e também sobre a questão da África do Sul, não engolir muito a indicação de Bolsonaro, o ex-prefeito do Rio de Janeiro, o Crivella, Marcelo Crivella, E aí isso deixa uma situação complicada porque realmente aquele laço bilateral, aquela parceria entre Angola e Brasil, ela foi desfeita. E lá os angolanos, eles não gostam de politizar a religião.
Mas aí o Mourão foi lá, falou besteira, e o pessoal de Angola já percebeu que, na questão do Brasil, eles tentam realmente, de fato, polarizar a religião, né, com assuntos políticos. E isso deixa o Brasil numa situação complicada, porque Angola não vai na cabeça deles. Então, as igrejas que tinha lá em Angola, pertencente ao Universal aqui do Brasil, estão perdidas. E a questão bilateral, diplomacia Brasil-Angola, está muito abalada e comprometida. O governo realmente consegue fazer até isso, né, destruir parcerias que a gente já tinha em longas datas. Aí fica complicado para o Bolsonaro. Aí, meu irmão. Bom, o que eu vejo agora em relação ao que está acontecendo com o governo Bolsonaro é um fragmento e é tudo que o Centrão quer. Lembra o que foi que aconteceu no governo Michel Temer? Michel Temer ficou fraco devido às denúncias que o Joesley Batista tinha e o áudio. Então o Centrão aproveitou e foi sugar o sangue do vampirão, o Michel Temer. E aí ele teve emenda, né? Esse pessoal do Centrão teve emenda. Olha, tiveram que fazer tudo que queriam, até corrupção. O caso do Roberto Barros lá no Ministério da Saúde, que entrou no governo Bolsonaro fazendo a mesma coisa. Então, o Centrão viu que o Bolsonaro também está sangrando. E nada para eles melhor do que uma presa que está sangrando, delimitar, né? Como é que poderia dizer? Politicamente debilitado, né? Politicamente. A saúde dele aí, a questão dessas operações aí, é a idade. Mas politicamente ele está fragmentado, debilitado, porque não tem condições mais de ter apoio, porque a sua massa bolsonarista ela é reduzida àquilo mesmo. É tanto que ele não conseguiu nem criar um partido. As pessoas que votaram nele em 2018 eram pessoas insatisfeitas e enganadas por fake news. Agora, vendo a realidade que aconteceu nesse período de 2020 a 2021 no Brasil, o pessoal acha realmente, de fato, até porque as pesquisas não deixaram mentir, é que o Bolsonaro não é uma pessoa preparada e adequada para estar na presidência. Demorou, né? Mas até que enfim, uma parte desse gado enxergou essa burrice que eles fizeram. Então, o Bolsonaro está assim assustado com as manifestações. Ele não consegue emplacar manifestações em todo o Brasil a favor dele. Ele está conseguindo gastar o nosso dinheiro, torrar com motociata, porque vai uma parada de segurança, vai compra de moto para dar de brinde, vai aquilo outro. Então, ele está torrando o nosso dinheiro na de boa, na maior cara de pau. Mas as manifestações, elas estão surgindo assim, ó. Cada uma é maior do que a outra. E também a questão dos militares sondando se vale a pena ou não ter a sua imagem ainda atrelada a Bolsonaro. Porque assim, a instituição Forças Armadas, que é órgão de Estado, ela existe sim pessoas lá que não querem realmente um golpe, uma ruptura democrática. Mas claro que tem a questão do Braga Neto lá, né? Aquele brigadeiro Batista lá também, que ameaçou, e outras pessoas. Mas isso são uma minoria dentro das Forças Armadas que não tem interesse nenhum de fazer o tal golpe, que é o sonho de Bolsonaro, antes mesmo dele ingressar na política. E aí o que acontece? Vai chegar um período que os próprios militares vão sair fora. O vice-general Hamilton Mourão, ele é todo tempo fora. Mas é porque o Bolsonaro deixa ele fora? Não, é uma estratégia dele. Não ter o nome dele vinculado ao Bolsonaro. Porque provavelmente o Hamilton Mourão vai disputar o Senado. Né? Os militares querem estar dentro da política. Mas essa peça que eles escolheram para forçar a porta em entrar, que era Bolsonaro, viram que era uma bomba relógio. O cara tá para explodir mesmo, porque chegou a um ponto que os brasileiros não aceitam. E aí, detalhe, alguém vai ter que pagar por tudo isso que aconteceu no Brasil. As mais de 540 mil mortes, essas histórias aqui de fraude, de tentativas de compras superfaturadas, de mensalão das empresas de logística distribuidora de medicamentos e vacina no nosso país, o porquê que os militares estavam envolvidos com esse esquema corruptivo de compra superfaturada nas nossas vacinas. Cara, tem muita coisa. Aí fora também a história do Bolsonaro que vem aí à tona aí sobre as suas rachadinhas. E o principal ator da noite, Queiroz. Fabrício Queiroz. A metralhadora do homem está carregada. Carregadíssima. Ele quer disparar todo aquele colete de balas, né, para cima de alguém. Ele deu o recado para os aliados de Bolsonaro, para poder chegar no Bolsonaro. Não vai chegar no Bolsonaro. Cara, eu acho, e tenho certeza, que o Fabrício Queiroz, ele é um cara muito, mas muito influente lá no negócio lá, desde lá, estado de milícia, alguma coisa, porque não
mando fechar o homem, porque ele é uma prova viva ambulante. E ninguém fala aí, impossível, né? Tipo queima de arquivo com o Adriano. Com o Adriano Colar a gente sabe que, né? Adriano Nóbrega. E a da Joyce Halsemann? Vocês acham que também foi uma tentativa? Ela entrou com a denúncia dizendo o nome de um possível parlamentar envolvido, viu? Será que não foi uma tentativa não também de queima de arquivos, já que ela falou sobre a história da facada de Bolsonaro, que ele tinha dito e se eu levasse uma facada? Facada em que sentido? Ela até nem levou a sério, mas aconteceu. Detalhe, metade de segurança, como ela falou, tinham sido dispensados. E o maluco beleza que o esfaqueou frequentava o mesmo ambiente de tiro do que do Carlos e Flávio Bolsonaro. Não tem uma coisa muito suspeita aí não. Detalhe, a Polícia Federal, por mais que houve investigação, disse, ó, o cara não é normal não. E o Bolsonaro se deu por satisfeito. Tem muita coisa aí que precisa ser revelada, viu? E só o pessoal próximo ao Bolsonaro, como Joyce Halsemann, Fábio Queiroz, né? O Aleph, né? O Aleph, aquele advogado lá dele, aquele maluco lá, o Narigão, né? E a turma de Flávio Bolsonaro, alguma coisa eles escondem muito cabeluda e mais cedo ou mais tarde isso vai vir à tona, até porque o castelo de cartas aí está desmoronando, né? Os caras tinham teto de vidro jogando pedra no telhado nos outros, e aí a prova maior de que o governo Bolsonaro não é um governo combatente à corrupção. Você já prestou atenção que faz muito tempo que Bolsonaro não fala sobre a questão da segurança no nosso país? Desde quando o Sérgio Moro saiu, não se ouve falar em investimento, ações contra o crime organizado e as cidades violentas. Cada vez mais parece que a gente está vivendo uma situação que, para esses crimes, para essas organizações, tá tudo boa, tá tudo legal, até porque boa parte delas tem envolvimento com a milícia. Eu acho que o Bolsonaro, em todas as preocupações que ele disse que tinha, a menos que ele se preocupava era a questão da segurança do nosso país. Mas isso aí é coisas lá na frente que eu acredito que daqui até o final do ano vai ter muitas surpresas. A CPI da pandemia volta agora em agosto com mais documentos, revelações. Cada semana está sendo uma coisa nova. E ano que vem é a eleição e eu acho, né, que possivelmente não vai ter uma terceira via, vai ser talvez realmente com certeza Bolsonaro versus Lula. Ou não, quem sabe pode ser alguém, o Lula ou Ciro, talvez Bolsonaro não chegue realmente ao primeiro turno, pode ser impeachmentado, ou se chegar talvez não vá ao segundo turno, porque tá ruim para ele. Ele realmente conseguiu superar todos os piores presidentes que já tivemos. Bolsonaro é o pior presidente de toda a história do Brasil, só isso. É de fato. Não tem nada legal. E o gado dele, que tentar achar uma justificativa para defender, tenha certeza, pessoal, não tome nem tempo para perder para discutir. É igual ao Bolsonaro. Exatamente, é igual ao Bolsonaro. Pensa da mesma forma, quer agir da forma corrupta, quer favorecer o grupinho deles, quer fechar os olhos para a justiça, mas não é assim que funciona, entendeu? Então, esse aqui era a nossa live falando sobre essa questão, que é muito importante, que eu também estou louco para saber, afinal de contas, que tipo de munição tem na metralhadora do Fabrício Queiroz. As manifestações de sábado que foram retumbantes mostraram também a força das ruas em oposição ao Bolsonaro, né? A Bharat Biotech vindo informar que os documentos que foram apresentados no Ministério da Saúde eram falsificados, não tinha realmente aval da empresa farmacêutica que produz a Covaxin, e aí deixando o governo Bolsonaro numa situação cada vez mais complicada. O Centrão está de novo no jogo. Melhor, nunca saiu do jogo, porque Bolsonaro disse que era do Centrão, né? Filho de peixinho, peixinho é. Bom, pessoal, eu agradeço aí a participação de todos vocês. Eu vou desejar aqui um ótimo domingo. Na semana, conforme o tempo aí, a gente faz uma outra live sobre os acontecimentos. Esse aqui é pra gente aí tá batendo papo, falando sobre a questão. Quem quiser ir me seguir, né, na página Sudellan de Castro, né, no Facebook, aí tem o Instagram Sudellan de Castro, Kawaii, falo muito sobre político, vídeo de 1 minuto lá falando sobre isso. Tem o YouTube também, essa live aqui também vai ser redirecionada para lá. Então eu agradeço muito a participação de vocês e a gente se encontra aí. E fora Bolsonaro,
e em 2022 a gente vai dar o troco em Bolsonaro nas urnas, seja voto impresso ou voto digital. A gente quer ver ele perder pelo voto. Então, um abraço, galera, até a próxima.